Eu vou compartilhar com vocês a minha tela, tá? Mostrando esta apresentação. Se alguém não estiver vendo, não estiver enxergando essa apresentação, abra o microfone e me avise. Vocês devem se lembrar, nós ficamos o horário todo anterior explicando como é que seria o nosso ano letivo. Então, todo mundo já sabe tudo, todo mundo já sabe como proceder, já sabe a programação, tudo que a gente vai fazer. Então, organização é o nosso sobrenome. Muito bem. Vou começar, então, o nosso conteúdo. Lembra que eu vou falar para vocês durante o ano termologia, ótica e ondas. Vou falar as três coisas. Hoje, eu começo termologia. Olha o título. E o primeiro assunto dentro de termologia chama-se termometria. Termo refere-se à temperatura. Metria quer dizer medição, medida. O que nós vamos fazer hoje é medir temperatura. Não é novidade para ninguém. Vocês já viram isso ano passado. Então, eu vou falando um pouquinho mais rapidinho e em qualquer momento que você quiser, abra o microfone e pergunte. Ok? Então, vamos lá. Muito bem. Se a ideia... Opa. Uai. Ah, entendi. É porque eu não coloquei no início. Eu estou no fim. Obrigado, hein? Valeu. Muito bem. Se a ideia é falar de temperatura, então vamos lá. Vamos trabalhar o assunto, ou o conceito de temperatura. Eu até sugiro, se você quiser, lembra? Eu falei para você colocar, deixar aí um bloquinho de anotações, uma agenda, um caderno perto de você. Então, já faça a primeira anotação, a definição de temperatura. Simples, curtinho, pequenininho, vou falar, você vai conseguir escrever tranquilamente. Rapidinho. Temperatura é o grau de agitação molecular. Temperatura é o grau de agitação molecular. Se eu pudesse enxergar as moléculas de um corpo e elas estivessem muito agitadas, alta temperatura. É o que a gente chama de corpo quente. Se as moléculas estiverem lentas, devagar, vibrando pouco, baixa temperatura. É o que nós chamamos de frio. Nós conseguimos perceber isso com a nossa pele. Esse conceito de quente e frio nós temos, comparado com a nossa temperatura, é claro. Né? Muito bem. Então, a temperatura diz respeito à agitação molecular. Muito agitado, quente. Pouco agitado, frio. Então, conceitos super simples. Dentro da termologia, nós estudamos só dois conceitos. Temperatura e calor. Temperatura não é a mesma coisa que calor. Hoje, eu vou explicar detalhadamente o que é temperatura. Na próxima semana, na primeira aula, eu já falo o que é calor. Aí eu comparo com temperatura. Então, não esquece o que é temperatura, não. Agitação molecular. Muito bom. Se temperatura é agitação molecular, vamos olhar para cá. Olha para cá. Tem aqui um quadrinho que mostra o que eu acabei de falar. Se eu pudesse ver as moléculas de um corpo com muita agitação, temperatura alta. Pouca agitação, temperatura baixa. Como é que eu vou medir essa temperatura? Esse é que é o problema. Como é que eu vou fazer para medir a temperatura? Muito bem. Existem várias maneiras para se medir a temperatura, usando, por exemplo, termômetros. Mas antes de explicar o termômetro, você precisa saber o que é equilíbrio térmico. Então, vamos lá. São duas palavrinhas que aparecem o tempo inteiro
nos exercícios. Então, se você quiser anotar de novo, uma agendinha, no caderninho, escreva. Equilíbrio térmico corresponde a temperaturas iguais. Equilíbrio térmico corresponde a temperaturas iguais. Dizer que dois corpos estão em equilíbrio térmico significa dizer que eles têm a mesma temperatura. Tudo bem? Vocês estão entendendo isso? Existe uma lei chamada Lei Zero da termodinâmica. É esse nome estranho mesmo, esquisito mesmo. Zero. Lei Zero. Lei Zero, é antes da primeira. Super simples. Diz assim, eu vou ditar, não precisa escrever, esse não precisa escrever. Só acompanhe e raciocine comigo. Você vai ver que é lógico, que é óbvio. Se um corpo A está em equilíbrio térmico com um corpo B, e o corpo B está em equilíbrio térmico com o corpo C, então o corpo A está em equilíbrio térmico com o corpo C. Vamos de novo. Se você se perdeu aí durante a frase, preste atenção. O que é equilíbrio térmico? Mesma temperatura. Se eu disser que o corpo A está em equilíbrio térmico com o B, eles têm a mesma temperatura. E o B está em equilíbrio térmico com o C, então eles têm a mesma temperatura. Então, o corpo A tem a mesma temperatura do C. Não é lógico? A tem a mesma temperatura de B, B tem a mesma temperatura de C. Então, A tem a mesma temperatura de C, lógico, óbvio. Gente, lei zero da termodinâmica é a lei mais simples, mais fácil, mais banal que existe. Isso é para você não esquecer o significado de equilíbrio térmico. Porque nos exercícios, o cara vai falar um negócio assim, ó. Misturam-se dentro de um recipiente vários corpos a temperaturas diferentes que trocam calor até atingir o equilíbrio térmico. O que é o equilíbrio térmico? Temperaturas iguais. Eu preciso desse conceito para que você saiba como medir temperatura. Então, vamos lá. Então, vamos medir temperatura. Ok? Para medir a temperatura, existem várias escalas termométricas. A primeira delas é a escala Celsius. Você deve se lembrar do ano passado. Né? Tá aqui, ó. Esse aqui é o Celsius. Anders Celsius. Muito bem. Celsius propôs definir 2 pontos fixos, 2 pontos de referência na escala. Então, ele definiu o primeiro ponto, chamado ponto do gelo, que é uma mistura de gelo e água. Ponto do gelo é a temperatura em que a água sólida vira líquida ou a líquida vira sólida, tanto faz. Fica uma mistura ali de água e gelo. E ele atribuiu a este equilíbrio, a essa temperatura, 0 graus Celsius. Atribuiu um segundo ponto. A temperatura em que a água líquida vira vapor ou vapor vira líquido, tanto faz, 100 graus Celsius. Todo mundo sabe isso, deve lembrar do ano passado. Não estou contando nenhuma novidade. 0 é o ponto do gelo, 100 é o ponto do vapor. Aliás, vamos usar isso na prática. Eu vou contar uma coisa para vocês. Pode servir para ilustrar. Muitos de vocês devem gostar de beber cerveja. Muitas pessoas, e cerveja gelada. Então, eu vou falar para você como eu gosto de beber cerveja, usando física. Preste atenção. Olha o tanto que é simples. Quando eu resolvo que eu quero beber cerveja, a minha cerveja fica na geladeira, claro, igual a de todo mundo, ok? Só que dentro da geladeira, a temperatura é algo em torno dos 4 graus Celsius, 5 graus Celsius, positivo. A temperatura dentro da geladeira não é 0 nem abaixo de 0. Tem gente que gosta de colocar a cerveja no congelador.
Só que no congelador, a temperatura é em torno de menos 6 graus Celsius, dependendo do congelador, se for um freezer, por exemplo, menos 10 graus Celsius. Se você colocar no congelador, é perigoso ela virar sólida. Ela congela. Se você deixar ela na geladeira, ela fica acima de zero. Então, como eu faço? Eu faço assim. Eu tenho um balde só para isso. Não é balde de lavar as coisas aqui em casa, não. Tem outro balde para lavar as coisas, tá? Esse é o balde de cerveja. Eu pego um balde. Eu sempre tenho gelo. Eu faço muito gelo no meu freezer. Vou lá, pego o gelo e jogo dentro do balde. Até 2/3 do balde. E deixo em cima de uma mesa, lá na varanda, por uns 10 minutos. Nesse tempo, um pouco do gelo derrete. E aí eu tenho uma mistura de água e gelo. A única temperatura em que água e gelo podem coexistir, existir juntos, é 0 graus Celsius. Olha aqui para a figura. Se eu tiver dentro de um balde um monte de gelo e um pouco de água, é certeza que a temperatura daquela água e do gelo é 0. Aí eu vou na minha geladeira e coloco a cerveja dentro dessa água com gelo. Eu afasto um pouquinho o gelo, vou colocando ali as latinhas e tal, depois reorganizo e deixo mais uns 10 minutinhos. Nesse tempo, eu vou na minha cozinha, pego uns 3 ou 4 copos, molho o copo, deixa ele molhado, não enxuga. E coloca ele. Você joga água, não é para usar com muita água, não. É só ele molhado, não é com água, certo? E coloco esse copo no congelador ou no freezer por uns 10 minutos. Como a temperatura do freezer ou do congelador é abaixo de 0, essas gotinhas de água que ficam no copo congelam. O copo fica abaixo de 0 graus Celsius. Rapidamente. Ele está vazio. Eu coloco até de cabeça para baixo. Quando passou esse tempinho, eu vou lá. Eu tenho certeza absoluta que a minha cerveja está a 0 graus Celsius. Eu vou beber cerveja a 0. Abaixo de 0 não presta, congela. Acima de 0 não é bom, é quente. 0, a temperatura perfeita. Aí abro a latinha, pego um dos copos, o copo fica branquinho. Congelado. Jogo a cerveja no copo. A cerveja está a 0, o copo está abaixo de 0. Adivinha se eu tomo cerveja gelada? Essa história toda que eu estou te contando, que eu faço, em 20 minutinhos isso está feito. Isso tudo é para você guardar, para você lembrar que quando você tiver uma mistura de água e gelo, a temperatura certamente é 0 graus Celsius. Ô, Túlio, Pois não. você tá falando aí, sabe aqueles freezer de supermercado, da Skol, Brahma que eles colocam? A temperatura lá é negativa, como que não congela? Congela. É que lá o que acontece é o seguinte: os caras, quando colocam a cerveja lá, eles colocam quente. E é lotado, cheio. Eu não estou propondo isso. Eu coloco dentro do meu balde, vão caber 5 latinhas no máximo. Depois, à medida que eu for tomando uma, eu coloco outra. Né? Lá não, lá tem, sei lá, tem 200 latas lá dentro. Então, se você tem uma quantidade grande demais de líquido, você precisa de uma temperatura mais baixa para trocar calor mais depressa. Além disso, os caras têm que pensar que toda hora alguém vai lá e abre a porta. E quando abre a porta, há troca de ar. O ar frio sai, o ar quente entra. Pode observar. Se você abrir a porta, pegar uma latinha rapidinho, 15 segundos, 20 segundos, e fechar a porta, você pode olhar a temperatura lá em cima, que estava -4, por exemplo, ela já cai para -1 ou 0.
Então, os caras, eles já fazem de tal maneira a gelar uma quantidade grande de líquido e admitindo que toda hora alguém vai abrir a danada da porta. Por isso que eles colocam abaixo de zero. Mas se ninguém abrir a porta e você colocar poucas latinhas lá dentro, rapidamente congelam todas. Você entendeu? Ô, Túlio, Pois não. lá na roça nossa, lá fica uma cervejeira fechada lá, um monte de dias, cheia de cerveja, -4, -3. E não congela? É isso que você está Então, dizendo? não, tô. Tá bem. Tá bem. Depois, Meu na pai hora que você também chega... tem um, meu pai também tem um freezer desse lá em casa, de cerveja, que bebe pouco. Aí, tipo assim, mas a gente pega a garrafa. Aí ele coloca, tipo, só uma fileira, assim, umas 2, 3 fileiras e enche. E deixa, não congela não, com negativo. Por isso que eu tô te perguntando. Muito bem. Então tá. Então vamos a mais uma observação. Aliás, vou fazer duas. Tanto no caso lá da roça quanto do seu pai, verifica, confere, se realmente passa vários dias sem abrir de jeito nenhum a porta. Você vai ver que não é bem assim. Não, abre Abre toda Ou sim. hora. pior, Toda hora tá bebendo? Abre sim. lá não mora Você ninguém. não está lá na roça, mas de repente alguém que vai limpar, alguém que vai fazer alguma coisa dentro, colocar uma coisa, tirar outra, abrir, abre. Então, tá. Mas mesmo assim, vamos supor que fique um dia inteiro fechado. Existe uma situação que se chama sobrefusão. Se você deixa... A cerveja, ela não é uma substância pura, ela é uma mistura. Ela é, maior parte é água, mas ela tem lúpulo, ela tem malte, ela tem álcool, ela tem um monte de coisas, certo? Na constituição dela. Então, você tem moléculas diferentes que congelam a temperaturas diferentes. A água da cerveja, que é a maior parte, congelaria a zero. Mas se você deixar em repouso uma garrafa destas, as moléculas se arranjam de tal maneira que, mesmo abaixo de 0 graus Celsius, não dá tempo delas, ou não existe estrutura geométrica suficiente para elas virarem sólido. Virar sólido é aproximar uma molécula da outra. Virar sólido é elas ficarem mais próximas. Como existem outras moléculas ali no meio, elas não conseguem congelar. Só que elas estão a ponto de congelar. Se você, desprevenidamente, depois de 3 ou 4 dias, como foi citado aí lá da roça, 3, 4 dias que não abriu a porta de jeito nenhum e ficou a -4 graus Celsius os 4 dias. A cerveja pode estar dentro da garrafa ou da lata, ainda líquida. Só que as moléculas estão forçando uma a outra para se aproximar e virar sólido. E existem outras moléculas impedindo, porque está em repouso. Aí, desprevenidamente, você simplesmente abre a porta e bate a mão numa delas, numa das garrafas, e puxa. Essa agitação pode fazer com que, geometricamente, várias das moléculas saiam do lugar, e aí as moléculas de água que estavam doidas para ficar pertinho uma da outra, elas... É o que acontece quando você fala, ih, Pedro, congelou. Porque elas estavam em sobrefusão. A palavra sobrefusão significa estar no estado líquido, abaixo da temperatura de fusão, abaixo de 0 graus Celsius, mas ainda líquido, mas por uma condição estrutural geométrica. De repente, você muda essa estrutura, ela congela imediatamente. Então, se você mantiver em repouso e depois de vários dias for lá e tirar com cuidado, para não balançar demais a garrafa ou a lata, colocar em cima da mesa com cuidado, abrir devagarinho, servir devagar, não vai congelar e pode estar abaixo de 0. Às vezes,
Só o fato de você derramar a cerveja dentro do copo já faz a cerveja que caiu no copo congelar. Então, existe essa outra situação também, vocês entenderam? Vocês precisam fazer experiência. Faz experiência. Chega lá na roça, ou aí no caso da geladeira do seu pai, garanta que vários dias ficou abaixo de zero com a porta fechada. Certo? Garanta isso, você tem que garantir isso. Senão a sua experiência vai para o espaço. Tira uma devagarzinho e serve. Depois tira uma outra rapidamente, serve rapidamente. E vê se uma delas congela. Se alguma delas congelar, é porque estava em sobrefusão. Vocês entenderam o conceito? Entendeu? Tem que tirar devagarzinho mesmo, senão pedra. Então, lá na roça é assim, vocês tiram devagarzinho. Aliás, tem gente que vira o copo assim de lado, serve na beiradinha para ela escorrer devagar, justamente para ela não congelar. É porque ela está em sobrefusão. Acontece. Isso acontece com água pura também, água de torneira, água de filtro. Você coloca no congelador, ela congela. Se você fizer isso com uma garrafa de vodka, não congela. Por quê? Porque a maior constituição da vodka é álcool. E o álcool só congela a menos 12, menos 17, sei lá, é bem abaixo de zero. Então, você pode colocar no congelador, que ela não congela. Legal, pessoal? Todos esses exemplos, essas coisas, são legais. Por quê? Porque ajuda a gente a memorizar. Ué. Se alguém tiver outro exemplo para dar, fica à vontade. Túlio, eu só quero fazer uma pergunta. Você falou que quando o gelo e a água estão juntos no recipiente, ambos ficam a 0 graus, né? Até que ponto que essa água vai ficar a 0 graus? Até a última partícula de gelo ou não? Perfeito, acertou. Até o último graminha de gelo derreter é 0. Quando o último fiapinho de gelo derreter, a temperatura começa a aumentar. 1, 2, 3, 4, assim vai. Menina, eu falei para você que eu coloco 2/3 do balde de gelo. Uns 10 minutos depois, já tem um pouquinho de água no fundo. À medida que o tempo vai passando, a quantidade de água vai aumentando. Eu não tiro a água. Se for necessário, eu jogo mais um pouquinho de gelo. Mas eu não tiro a água, porque eu garanto que aquela água está a 0. Pronto, eu tomo cerveja a 0. Não é abaixo. Aí eu posso servir de longe, não está em sobrefusão, eu tenho certeza que não tem dor de cabeça, entendeu? Pessoal, tá legal? Mais alguma dúvida? Então, vou continuar, tá? Muito bem. Eu estava dizendo, eu parei para dar o exemplo da cerveja, para a gente memorizar, eu estava falando da escala Celsius, de 0 a 100. Mas existe uma segunda escala que você deve conhecer. Ó, esse aqui é o tal do Fahrenheit, tá? Daniel Gabriel Fahrenheit, é o nome do cara. O Fahrenheit pensou a mesma coisa que o Celsius. Ele pegou o ponto do gelo e pegou o ponto do vapor. Só que, ao invés de usar os mesmos valores, ele pôs valores diferentes. Ele colocou para o ponto do gelo 32 e para o ponto do vapor 212. Lembra disso do ano passado? Já foi falado isso para você. Então, os dois usaram o mesmo raciocínio. Ponto do gelo, ponto do vapor. Porém, cada um deles usou valores diferentes. Tá legal? Terceira escala importante. Oi? Pois não? Não ouvi. Eu estava numa dúvida que tem o Fahrenheit e tem o Kelvin, né? Isso. Aí eu queria saber se é o Kelvin ou o Fahrenheit que não tem abaixo de 0. Muito bem. Então vamos falar agora. É o Kelvin. Então vamos lá. Esse aqui é o Lord Kelvin. Tá aqui o danadinho. Eu gosto sempre de colocar, quando possível, até a fotinha do cara para você saber quem é. Muito bem. Kelvin também usou o mesmo raciocínio do Fahrenheit e do Celsius. Ponto do gelo e ponto do vapor. Certo? Só que ele atribuiu para o ponto do gelo 273. E para o ponto do vapor, 373.
Mas então, para que esses caras ficam fazendo isso? No caso do Kelvin, a escala dele é super importante, porque ela é uma escala absoluta. Absoluta significa que ela tem o zero absoluto, que é o que foi que você me perguntou. O zero absoluto é a temperatura onde não haverá agitação molecular. Eu disse que temperatura é agitação molecular. Até quando você pode baixar a temperatura? Até as moléculas ficarem paradas. 0 Kelvin é a temperatura em que as moléculas param. Ela fica quietinha, ela não tem energia mais, ela não tem temperatura. É por isso que você falou assim, então é a Kelvin que não tem abaixo de 0? Sim. 0. Parou as moléculas, não tem como você diminuir mais. Chegou em 0 de energia. Aliás, 0 Kelvin é inatingível. Você não consegue chegar no 0 Kelvin. Não chega. Por quê? Porque você tirar toda a energia das moléculas significa tirar toda a energia dos átomos, portanto, tirar todas as energias dos elétrons. Como é que você para os elétrons? Você não para o elétron. Então, sempre sobra alguma coisinha de energia, por mais que você reduza a temperatura. 0 Kelvin é teórico. Ele existe, é a temperatura sem agitação molecular, mas não consegue ser feito na prática. Entendeu? Respondeu? Entendi, obrigado, turma. Maravilha. Então, vamos comparar, gente. Vamos comparar as 3 escalas. Está aqui, ó. Olha aqui, ó. Kelvin, Celsius, Fahrenheit. Lembra de você fazer isso ano passado? A Celsius é de 0 a 100. A Fahrenheit é de 32 a 212. E a Kelvin é de 273 a 373. Olha aqui o 0 da Kelvin, ó. Olha o 0 da Kelvin. Corresponde a negativo 273 graus Celsius. Ou negativo 459 Fahrenheit. Celsius e Fahrenheit podem ter valores negativos. Kelvin não pode. E como é que eu faço para relacionar essas escalas? Usamos um procedimento chamado interpolação. Lê aqui, por favor, olha essa palavrinha. Ó. Interpolação. O que é interpolação? É o termo do meio menos o de baixo, dividido pelo de cima menos o de baixo. O do meio é θc. O de baixo é 0. O de cima é 100. O de baixo é 0. De novo. Repete. Fala aí com você mesmo. Repete comigo em voz alta aí com você mesmo. Vamos lá. O do meio menos o de baixo, dividido pelo de cima menos o de baixo. Gente, quando a gente fala, ajuda a memorizar. Fala. Então, vamos lá. Quem é o do meio? θf. O de baixo, 32. O de cima, 212. O de baixo, 32. De novo, repete. Fala de novo. Como é que é a interpolação? O do meio menos o de baixo, dividido pelo de cima menos o de baixo. O do meio, T. O de baixo, 273. O de cima, 373. O de baixo, 273. Dá para melhorar essa equação. A gente pode melhorar, eu vou fazer isso nos exercícios. Eu quero que você olhe para essa outra equação aqui, ó. A primeira, a da esquerda, que eu acabei de descrever para vocês, é uma equação que permite converter de uma escala para outra. Já essa daqui, a da direita, é uma proporção de variação. Está vendo a letrinha delta? Delta significa variação, intervalo. Olha para Celsius. A Celsius tem uma variação de 0 a 100. Portanto, 100. A Fahrenheit vai de 32 a 212. Então, a variação é 180. E a Kelvin, de 273 a 373. Então, são 100. A proporção é 100 para 180 para 100. Divide por 10. 10, 18, 10. Divide por 2. 5, 9, 5. Está aqui, ó. 5, 9 e 5. Então, isso aqui é uma proporção de variação. A hora que você pegar um exercício, leia o exercício.
Se o cara falar de uma temperatura, então é essa equação da esquerda, a maior. Se o cara falar de uma variação, um intervalo de temperatura, 2 temperaturas ou mais, aí é variação, é a da direita. Entenderam? Lembraram direitinho as equações? Você já viu isso ano passado? Tá de boa? Lembrou? Sim, de boa, tudo. As formulinhas para converter de uma escala para outra, só isso, gente, juro. O que a gente poderia... Agora é curiosidade, tá? Daqui para frente é curiosidade. Já está terminando, faltam só 2 minutos. Mas as curiosidades. Os termômetros, né? Que são os aparelhos que a gente usa para medir temperatura. Existem vários tipos de termômetro, tá bem? Esse termômetro aqui é o chamado termômetro clínico. O termômetro clínico ele é usado para medir a temperatura do corpo humano. Ele é de dilatação. O bulbo é um reservatório cheio de mercúrio. Você coloca o bulbo em contato com o seu corpo. Espera 2, 3 minutinhos para que haja troca de calor. Quando atingir o equilíbrio térmico, é novidade para alguém, equilíbrio térmico? Não é, né? Falei agora mesmo. Equilíbrio térmico é a mesma temperatura. Você pode ler o termômetro. Nesse tempo em que troca calor, o mercúrio absorve o calor e dilata. Quando ele dilata, ele sobe pelo tubo capilar e só vai parar quando atingir o equilíbrio térmico. Então, não é complicado, tá? Esse daqui é curiosidade. Isso é um termômetro que foi usado em 1597 para medir temperatura e pressão. A temperatura aumentava, essa substância, que é o vinho, subia pelo tubo. É isso. Aqui o termômetro clínico novamente. Existe aqui um tipo de termômetro que é chamado de máxima e mínima. Isso é curiosidade também. Isso é usado em meteorologia. Observe que é um tubo com mercúrio curvado em U. Esse tubo é em U. Então, quando a temperatura aumenta, ele dilata num dos ramos e reduz no outro. Vocês estão vendo que a escala está trocada? Olha aqui a escala positiva, a escala positiva. Escala negativa, escala negativa. Está vendo? Está invertido. Porque quando uma coluna sobe, a outra desce. Como existe aqui um sensor, um ímã, existe um pequeno ímã aqui. Quando a temperatura sobe, o ímã é arrastado para cima. Tá? Aí, se a temperatura cair, o ímã fica parado, porque ele fica pregado lá. É que o meteorologista ele quer medir, por exemplo, qual foi a máxima temperatura nos últimos 5 dias. Então, ele baixa esse